Tempo dos sonhos. Saber que todos dependem de você é bom demais. Graças à atuação do craque Kang Ae-chan, o seu time, Ae-sung, tornou o primeiro time da segunda divisão a conquistar a Copa FA. Todos puderam ver sua maestria no campo. Dentre os fãs, os olheiros sonhavam em contratá-lo. A multidão chamava ele de Messi coreano. Como Ae-chan iria saber? E quando ele soube, já era tarde demais. Por causa do seu coração bom, ele não se deixou ser egoísta no final. Tudo por causa daquele acidente, que fraturou a sua tíbia, o seu fêmur, o metatarso, o tornozelo dele foi deslocado e um ligamento cruzado dele foi rompido. A opinião médica dizia que, devido ao grau da lesão ser muito forte, Ae-chan teria que dar adeus ao futebol. Para uma pessoa que estava com o pé no profissionalismo, era melhor ter matado ele logo, ele pensava. Mas quem disse que ele não morreu? Mas ele não morreu fisicamente, sim mentalmente. O seu brilho pouco a pouco foi sumindo dos seus olhos. Agora, Ae-chan trabalhava numa empresa pequena. Com as suas lesões, nenhum time queria investir nele. E ele perdeu tudo. Rolando as notícias no seu computador, ele viu o nome que ele havia esquecido há muito tempo atrás. E esse nome era do Yojin, que era um jovem que ele treinou pessoalmente, uma pessoa que ele passou um pouco do seu conhecimento. Ele via talento naquela pessoa que ninguém via talento. Assim que ele deixou suas lembranças para trás, Ae-chan foi levar para o seu supervisor os documentos que ele havia pedido para ele. O supervisor dele soube que nosso prota já foi um jogador de futebol e perguntou para ele se ele podia dar alguma previsão da aposta ali. Como qualquer criança que fica feliz quando pode brincar, sem perceber, Ae-chan ele entrou numa espiral além das dicas que ele estava dando. Ele começou a falar como é que o jogo ia acontecer antes mesmo de acontecer. Assim que o seu supervisor apostou no time que ele disse para apostar, o seu supervisor ficou muito alegre, porque exatamente como ele falou aconteceu. E deu para ele 10% do dinheiro que ele ganhou. Mesmo nosso protagonista não querendo aceitar, ele acabou aceitando de consideração. E Ae-chan finalmente ele percebeu que teria como ele sonhar de novo com o futebol. E ele começou a ter reconhecimento dos seus colegas de trabalho. O seu brilho pouco a pouco começou a voltar para ele. Ele era alguém que era excluído pelos amigos, agora ele tem muitos amigos. E todo mundo queria saber sua previsão. Só que do nada sua previsão começou a falhar. Como alguém que odeia tanto perder, ele tentou de novo e de novo e de novo. A sua obsessão era tão grande pelas suas previsões que começou a interferir no seu trabalho. O seu supervisor avisou para ele que ele teria que focar no trabalho. E depois de muitas chances dando para que ele retornasse ao trabalho, o seu supervisor acabou demitindo ele. E ao ser demitido da empresa totalmente derrotado, Ae-chan percebeu o quão viciante eram as apostas. Todos da empresa esperavam suas dicas, ao ponto do funcionário do RH vinha pessoalmente para pedir a dica para ele. Como ele não deu, ele começou a agredir o nosso protagonista. Como ele não demonstrou nenhuma reação nas agressões, deixando seu corpo simplesmente mole, ele acabou caindo e batendo a sua cabeça na quina da escada. E no meio do seu sangramento ele dizia que ele não se arrependia de nada mesmo. Só que uma voz perguntou para ele se era verdade aquilo. Então resolveu mandar exatamente para o dia que ele sofreu aquele acidente. O nosso prota ele acabou salvando uma criança, por isso que ele deixou seu coração e não foi egoísta como o jogador normalmente é. E percebendo que aquele ser deu outra chance para ele, ele resolveu fazer a mesma coisa, ele resolveu salvar a criança e sofrer aquele acidente. Ele realmente não se arrependia de nada. Aquela entidade percebeu que ele realmente não se arrependia, resolveu dar outra chance para ele, o levando exatamente para minutos depois do acidente. Assim que ele percebeu que ele retornou no tempo, ele viu o seu pupilo. Isso levou ele a ter um êxtase de futebol. Ele percebeu que ele tem totalmente os conhecimentos do futuro. Então ele pode literalmente pegar os jogadores que não são estrelas e montar um time estrela, sendo um treinador para eles. Ele pode finalmente voltar a sonhar com o futebol. Os passes do meio-campista genial especialista. Foi feita uma pergunta para todos os jogadores profissionais da liga. Existe algum jogador na qual você gostaria de estar no mesmo time que ele? Todos responderam sem hesitação. Song Hyun-jun. Mas nem sempre foi assim para Hyun-jun. No começo, antes de aprender a andar, ele escolheu o futebol como a sua carreira primária. E no primário ele finalmente testou suas habilidades. Todos os presentes ali o chamavam de gênio da bola. No ensino médio, suas habilidades finalmente estavam começando a ser testadas, ao ponto dele ser renomeado como o deus do futebol. A sua confiança se tornou inabalável até aquele dia. No ensino médio, ele foi fazer o teste para entrar no time de futebol do colégio Dongjil. Lá, ele conheceu aquela pessoa, o verdadeiro craque do time, Song Hyun. Qualquer um ficaria com raiva ao ver alguém melhor que você. Só que Hyun-jin, ele não era esse tipo de pessoa. Ele usou o som como uma inspiração para que ele pudesse evoluir, aperfeiçoando todas as habilidades dele nos seus treinos brutais que ele fazia agora. Graças a isso, a sua performance melhorou bastante no campo. Ele até virou titular. Porém, como meio-campista, ele ainda precisava melhorar os passes dele. Son até avisou para ele que se ele melhorar o passe, ele pode até ir mais longe. Quem sabe até disputar a Sub-17 em meias brincadeiras de amigos. No momento que ele ouviu o apito soar para entrar no campo, Hyun-jun ele sentiu um mal-estar.
Chegando no hospital, o clínico geral avisou para a mãe dele e para ele que ele teve uma lesão no cérebro. Isso levou a ele ter uma reação de daltonismo. Ele não poderia mais ver a cor das coisas. E ainda ficou pior, que se ele forçasse muito mais seu corpo, ele poderia ficar cego. Yeon-jun, nesse dia, ele acabou perdendo tudo. A sua carreira e os seus sonhos. Tudo foi tomado da sua mão sem ele ter nenhuma chance de segurar. 15 anos no futuro, Son conseguiu a sua carreira como profissional. Mas ele mantinha uma amizade muito grande com Yeon-jun, já que os dois eram muito próximos em campo. E depois deles se lembrarem do passado, do quão difícil foi para Yeon-jun, eles começaram a beber para esquecer um pouco. Assim que eles ficaram muito bêbados, Yeon-jun ele acabou colocando som no táxi. E ele resolveu esfriar sua cabeça, indo para casa, andando. Só que como ele não via as cores, ele não percebeu que o sinal estava verde. E assim ele foi atropelado por um caminhão. Sem saber o que aconteceu, ele acabou retornando no passado. Depois de 15 anos vendo o mundo em preto e branco, ver as cores era tão revigorante para ele que ele acabou pensando que aquele era só um sonho. E ele resolveu dar o máximo possível para concluir aquele jogo que ele nunca conseguiu concluir. Pensando que aquele ali poderia ser o seu céu pessoal, ele jogou como se fosse o último jogo. Só que no meio daquele êxtase de finalmente estar jogando futebol, de finalmente estar tocando numa bola, ele acabou vendo uma luz estranha. Sem nada a perder, ele acabou chutando a bola para aquela luz. E aquela luz estava seu amigo Son, que fez o gol da vitória. O retorno do jogador genial. Sem aviso prévio, os monstros que pareciam de outra realidade começaram a caçar os seres humanos. O medo dos inocentes levou alguma entidade a dar poderes às pessoas. Depois de uma batalha incontável com aqueles monstros, os seres humanos começaram a viver em paz, já que aqueles monstros, pouco a pouco, eles iam se distinguindo. Com a queda dos monstros, os caçadores mais tranquilos fizeram a Liga dos Caçadores, visando um esporte onde indivíduos com poderes espirituais pudessem competir entre eles. Sang-yeon Lee se tornou uma referência de maestria na liga, vencendo tudo e todos. Porém, aqueles que estão sobre os holofortes sempre sentem um peso muito grande. Devido à baixa taxa de vitórias da sua liga, rumores começaram a se espalhar em seu nome. Sabendo que ele não teria muita coisa a fazer, ele foi até o diretor para conversar sobre o que estava acontecendo. O diretor avisou para ele que essa seria a sua última temporada. Sang-yeon percebeu que eles estavam tentando desvincular a imagem dele da empresa. O mesmo ele se lembrou de todas as vitórias que ele levou para a empresa, e agora eles estão tentando descartá-los como se ele não fosse nada. Ele deu tudo pela empresa, ele até usou a habilidade Florescer. Quando um indivíduo ele desperta, ele ganha uma habilidade chamada Florescer. Depois que você ativa essa habilidade, todas as suas skills elas upam para o nível máximo. Porém, você perde a chance de se tornar um caçador muito mais forte. Então ela te dá muita coisa, mas trava você como um caçador. Ele perdeu a chance de se tornar um caçador de rank mais alto ainda. Tudo pela empresa. Sang-yeon ele entrou sem nada, deu muita coisa para a empresa e acabou saindo sem nada. Caminhando sem direção, com sua mente muito confusa, ele não notou que o sinal estava aberto. E acabou tomando outra rasteira, só que agora foi do universo. Imaginando que merda foi a sua vida, ele pensou que se ele tivesse outra chance, ele não cederia mais à pressão de ninguém. Ele viveria a vida dele da forma que ele quer. Algo ou alguém queria saber se aquilo ali realmente era verdade, fazendo com que ele retornasse no tempo. Ele retornou exatamente no dia que ele foi para a associação para ver se ele despertava como um despertado. Quando a pessoa desperta, ela não sabe qual habilidade ela vai ter, então ela tem que se adaptar às habilidades dela. Por sorte, nosso prota, ele sabia exatamente quais habilidades ele teria. Então ele não precisaria se adaptar, ele só precisaria ficar mais forte, upar o seu corpo e upar a sua maestria, porque ele já sabe como manejar suas habilidades. A sua mãe sempre foi a maior crítica dele, porque ela não queria que ele focasse no esporte, ela queria que ele focasse no estudo. Mas ele pediu exatamente 6 meses. Se ele não provar para ela que ele consegue, ele vai focar nos estudos. Mas com o seu conhecimento, ele tem uma grande chance de se tornar um grande pro play e não mais depender de ninguém, além somente dele. Nós teremos que ver a trajetória do nosso protagonista, como que ele vai fazer se tornar um pro play usando todo o seu conhecimento do futuro. O Avatar do Rei. Poucas pessoas conseguem amar de verdade. O amor, ele tira o nosso sono, tira a nossa sanidade e ele também tira a nossa dignidade. O amor dessa pessoa começou nesse dia, quando lançou Glory. Era um jogo de realidade virtual, onde o jogador podia criar uma conta através de um registro de cartão. Em pouco tempo de lançado de Glory, um jogador chamou a atenção. O seu nickname era Folha do Outono. Os seus feitos eram reconhecidos de maneira que todo mundo chamava ele unanimemente de o Deus da Batalha. Somente o especialista em Glory poderia receber esse título. Mas o amor, ele não só traz coisas boas. E Eixiu, o então atual dono da conta lendária, estava sendo expulso de Excelente, um time onde ele fez parte por muitos anos. Ele deu até sua juventude para eles. O gerente dizia para EA que ele perdeu o jeito dele, então eles precisariam de carne nova. Até tinham contratado Sung Xian para substituí-lo, com o pretexto de dar a conta Folha do Outono para Sung. A única pessoa que realmente ficou do lado de EA foi Shun Xing. Ela era uma das companheiras de equipe dele. Os outros que também jogavam com ele resolveram fechar a cara no meio daquela injustiça. Percebendo que aquela batalha estava perdida, e ele resolveu dar sua conta para Sung Xiang. Aquela conta para ele era como se fosse o seu filho, e dar o seu filho para um estranho foi muito difícil para ele.
Por causa daquele contrato que foi mal lido por ele, ele teve que dar a sua conta para a empresa. E a empresa foi tão covarde com ele que tirou tudo dele. Juntando um pouco da sua dignidade, ele resolveu simplesmente ir embora daquela empresa. Só que a empresa diz para ele que ele poderia ficar lá como treinador se ele quisesse, mas ele resolveu sair pela porta da frente. O time, sabendo que ele era um jogador muito aclamado lá fora, para poder minar ele para que ele não entrasse em outro time, diz para ele que ele não poderia entrar em qualquer outro time, senão ele teria que pagar uma multa caríssima, já que ele tinha um contrato com a empresa. E faltava um ano ainda do contrato. Como ele não usava sua imagem para poder ganhar dinheiro, ele não tinha dinheiro suficiente para pagar a multa. Só que a empresa fez uma contraproposta. Se ele ficasse esse um ano sem jogar nenhuma vez profissionalmente, eles deixariam essa multa de lado. Deixando seus pensamentos o guiarem, ele acabou aparecendo perante uma lan house. Lá ele pediu para o atendente daquele lugar um lugar para descansar. E essa pessoa falou para ele que teria um assento vago lá. Só que havia uma mulher no seu assento. Depois de pedir para se retirar educadamente, ela saiu. A mesma estava jogando Glory e ela acabou deixando a sua conta logada lá. E aí, como se não fosse nada, ele acabou vencendo para ela um duelo que ela tinha perdido. Assim ele explicou para ela que ela deixou a conta logada e infelizmente ele para que ela não perdesse mais uma vez, ele jogou para ela. Essa mulher se apresentou para ele como a dona daquele lugar. Quando ela se apresentou como a dona do lugar, e ele tinha visto que lá fora estava contratando pessoas e daria uma moradia para a pessoa que fosse contratada, porque eles queriam alguém que ficasse lá dentro 24 horas. E ele pediu para ser contratado por ela. E ela, percebendo que ele tem algum ar de mistério, ela gosta de mistério, ela resolveu contratá-lo. E ela pergunta para ele se ele vai se inscrever no novo servidor de Glória, já que depois de 10 anos eles iam lançar um novo servidor. E ela diz para ele que uma das condições para contratá-lo seria ver ele nesse novo servidor. Esse manhwa ele tem anime. Se vocês quiserem ver o anime dele, é muito legal também. Mas eu vou deixar vocês descobrirem o que o EA vai fazer nesse um ano. Será que ele vai treinar? Será que ele vai conseguir entrar em outro time? Será que a dona da loja vai descobrir que ele é esse cara lendário? Hajime no Ippo, o início de um caminho de um campeão. Esse era apenas mais um fim de aula normal. Todos os alunos ali presentes começaram a criar um grupo para saber quem iria assistir um filme que estava em cartaz. Devido à turma ser nova, eles resolveram criar um grupo para poder assistir filme, para poder se aproximarem. Makuno Shinkin também havia sido convidado para ir com eles, porém ele agradeceu por eles terem lembrado dele, mas ele precisaria ajudar sua mãe. A sua mãe tinha uma loja de barcos e o trabalho braçal quem fazia era ele. Muitos alunos diziam que tinha um rumor sobre Ippo, sobre ele sofrer violência de uns valentões. Por causa disso, que ele era uma pessoa bem retraída. Ao retornar para sua casa de cabeça baixa, como uma vítima sempre faz, Ippo ele foi visto pelos covardes dos valentões, que não deram nem tempo de defesa para ele e começaram a agredi-lo de graça. Se você deixa as pessoas pisarem em você, quem pisa em você, uma hora vai acabar passando dos limites. O valentão bateu tanto no Ippo que ele acabou ficando inconsciente. E antes que o pior acontecesse, um homem que passava por ali e viu aquela cena, resolveu intervir. Geralmente o agressor ele acha que ninguém pode deter ele. Eles acabam até deixando a soberba dele sobressair. Quando ele percebeu que aquele homem era mais forte que eles três juntos, eles resolveram meter o pé, já que mesmo eles estando em vantagens, eles não teriam como lidar com ele. Ainda se sentindo muito tonto, ele acabou acordando. Takamura, que era o nome do seu benfeitor, falou para ele que Ippo havia desmaiado, e para não deixar ele sozinho lá naquele lugar, ele resolveu trazê-lo para a academia de boxe que ele fazia parte. Por não gostar de ver uma pessoa fraca apanhando, Takamura resolveu ensinar para ele um golpe, simplesmente um jab. Depois de mostrá-lo como deveria fazer, ele pediu para que Ippo replicasse o golpe. Por Ippo nunca ter dado um soco, ele não conseguiu acertar de maneira ofensiva aquele golpe. Takamura resolveu falar para ele que não é força, é técnica, e mostrou para ele como fazer. E como uma pessoa que nunca treinou, parecendo um peso pesado, Ippo ele acabou socando aquele saco daquele boxe tão forte que acabou lesionando a sua mão. Assim que deixou todo mundo ali em choque, Ippo ele foi até sua mãe ajudá-la. E no dia seguinte ele esperou Takamura passar pelo mesmo lugar onde ele corre. O nosso prota perguntou para Takamura se ele podia ensiná-lo boxe, mas só que Takamura não levou Ippo muito a sério, então falou para ele se ele passasse num teste, ele poderia ajudá-lo a entrar na academia. Era só ele dar um soco numa árvore e pegar as folhas, só que era muito difícil para uma pessoa que nunca praticou boxe. No começo foi muito difícil para ele, mas devido a seus erros ele foi acertando as coisas. E finalmente ele conseguiu, depois de muito sangue, suor e lágrimas, conseguiu concluir esse teste. Mas Takamura falou para ele que ainda ele precisaria ser reconhecido pelo treinador.